E bom dia, pessoal. Prazer em conhecê-los vocês aí virtualmente. Ah, Como o Danilo falou, isso tá quase virando uma tradição, todo ano vindo para dar essa aula no IFPB. E que para mim é muito prazeroso. O IFPB é minha segunda casa. Passei muito tempo no IFPB lá de Campina e fazendo que eu graduei em telemática, né? Fui aluno de Danilo antes de vir aqui para a Europa e fiz meu doutorado, fiz pós-doutorado e agora consegui essa vaga de professor, né? E hoje o tema da aula de hoje é sobre a internet das bionanocoisas. Infelizmente os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português e meu português não está muito bom, porque eu tenho falado português menos e menos e é um pouco triste, porque você fica meio devagar com o português. É uma coisa estranha que acontece, mas eu vou tentar meu máximo aqui. E a internet das bionanocoisas é um assunto que ele é, assim, bastante novo, né? Ele foi definido baseado num novo paradigma de comunicações chamado de comunicações moleculares. E essas comunicações moleculares é uma coisa que é, vamos dizer assim, totalmente diferente do que a gente estuda no curso de telecomunicações ou de engenharia elétrica, porque agora nós não transmitimos bits, né? Nós não modulamos um sinal eletromagnético. O que a gente faz é transmitir moléculas ou modular a concentração de moléculas. E eu vou entrar nisso mais a fundo, né? E só para assim contextualizar assim de onde eu venho e o que eu estou fazendo hoje, né? Eu sou um professor assistente, né, de engenharia e é, inteligência artificial em medicina na, no departamento de ciência da computação e engenharia elétrica, engenharia eletrônica da Universidade de Essex, no Reino Unido, né? E como o Danilo falou, eu fiz meu doutorado na Irlanda e fiz o meu pós-doc na Universidade de Tampere, que é na Finlândia, onde eu fiz o pós-doc da Marie Curie. E eu sou bem ativo na comunidade, né? E eu estou bem ativo também na pesquisa nessa área. Então, eu participo com organizações de conferências e também tenho revisado bastante para os journals, né? Como a Depois Transactions, né, Magazines e esse tipo de avenidas de publicação, né? E na Universidade de Essex, meu foco é basicamente é, aplicar nesses conceitos que a gente vai ver hoje em prol digamos assim, de descobrir novos tratamentos para doenças ou descobrir novas maneiras de fazer o diagnóstico de doenças, no qual a gente olhe para as moléculas do nosso corpo, né? E vocês vão entender por que eu faço isso. Bem, vamos agora para a introdução. Então, uma das coisas que eu gosto de sempre lembrar, né, especialmente lidando com o corpo humano, é que, por exemplo, existe a pluralidade de moléculas no nosso corpo humano, né? E dois, muitas coisas ainda vêm sendo descobertas ainda sobre o nosso corpo humano. Então, por exemplo, isso aqui é uma estrutura de DNA como a gente conhece, né? Você tem a, o- a maneira normal que a gente entende, mas pesquisadores descobriram em 2018 uma nova estrutura de DNA, no qual ela ela se modifica dessas duas, vamos dizer assim, colunas, né, de proteínas que a gente tem no DNA e ela forma outro tipo de estrutura. E isso é uma motivação bem grande para o trabalho que a gente faz, né? Porque o trabalho que a gente faz, ele não é um trabalho que é aplicado, vamos dizer assim, não é estudado, não pode ser implementado, né, nos próximos anos. Ele é um trabalho que a gente está pensando para o bem para o futuro. Então, isso nos motiva a basicamente continuar o nosso trabalho e produzindo pesquisa que não é, que está ainda nascendo, que está ainda sendo, vamos dizer assim, que está na infância, está no início
basicamente, da pesquisa. E ao longo que os anos é, ao longo que a gente passa os anos, aí a gente descobre mais coisas que faz com que essa visão que a gente tem, ela se torne realidade, né? E a visão que a gente tem é que, basicamente, podemos conectar nossas células à internet, ou basicamente qualquer célula do corpo humano à internet, né? E a gente precisa de várias coisas que a gente vai entrar em mais detalhes em breve, né? E a outra, vamos dizer assim, fator que motiva bastante a gente é saber que existe bastante espaço, né, na escala nano. Então, basicamente, quando a gente entra nessa área, a gente estuda não só biologia, né, porque assim, moléculas são fundamentais para processos biológicos, mas também nanotecnologia, porque a escala de uma molécula, ela basicamente vai até a escala nano, né? Então, por exemplo, você tem aqui esse intervalo, né, que chama de nanoescala, que vai de 1 nanômetro até 100 nanômetros. E aí você consegue observar moléculas de glucose, antibodies e vírus, né, como o famoso coronavírus, né, que a gente está trancado por causa desse bendito. Então, eles todos são da escala nano. Então, a ideia é que, por exemplo, se a gente desenvolve dispositivos e também sistemas de comunicação, a gente vai ter que trabalhar nessa escala, né? Nessa escala de 1 a 100 nanômetros. Mas, como eu vou mostrar, não sempre é possível de fazer isso. Então, a gente também trabalha até, digamos assim, a escala de 10 a quinta uh, nanômetros, né? Mas, basicamente, se eu tivesse como te mostrar vamos dizer assim, um videozinho, né, do que explica qual o futuro, eu mostro esse, né, que basicamente, são nanosdispositivos, no qual eles detectam uma célula cancerígena, e aí eles fazem o tratamento de ablation, não sei qual é a tradução para o português, mas basicamente é você você é, transmitir luz para essa célula que uma alta intensidade ao ponto de ela morrer, né? Então, basicamente seriam dispositivos dentro do nosso corpo humano, no qual eles ficam observando as moléculas do nosso corpo humano, eles comunicam em si, talvez com moléculas, mas também existem outras opções, como luz e como som também. Mas aí, ao ponto de reagir ou de, digamos assim, tratar o corpo humano em uma maneira bem precisa, no qual a gente nunca tinha visto antes. Então, medicina hoje ela é bem em tentativa e erro, né? Então, claro, a gente estuda, faz medicamentos ou vacinas, né, no caso, e a gente sabe o que acontece, né, com o corpo e a gente aplica esses medicamentos para aliviar os sintomas ou até curar a doença. Mas até no mecanismo de, vamos dizer assim, descobrir a doença é baseado em tentativa e erro. Uma evidência disso é que, por exemplo, muitas das vezes que a gente vai não agora, mas antes, quando a gente ia no hospital com a dor de cabeça ou algum outro sintoma, os médicos sempre davam para a gente um remédio para dor de cabeça, né? Antigamente era o AS ou alguma coisa assim, mas não era nada preciso ao ponto de dizer, essa dor de cabeça é porque você tem tal doença, então você precisa de tal medicamento. Não, nunca. Até nos dias de hoje, o que acontece é que a gente coleta um sangue, por exemplo, e a gente analisa o sangue para saber qual a doença que você tem, e aí sim a gente trata. Mas o que a gente está falando agora com essa visão é que isso vai mudar, né? A gente só precisa que a gente implante esses dispositivos dentro do corpo humano e que conectados à internet, qualquer coisa ruim que acontece vai ser automaticamente descoberto ou automaticamente diagnosticado e o tratamento vai ser iniciado logo depois disso. Então, vai ser uma maneira muito mais efetiva de tratar doenças e que pode basicamente revolucionar a medicina, porque a gente não vê isso em nenhum lugar do mundo hoje, né? Então,
Bom, essa é a visão, né? Mas de onde começou essas ideias, né? Você está falando de um bocado de ideias futuristas, isso parece ficção científica, né? No caso. Mas não, isso tem um início e eu vou te mostrar do início até hoje quais são as coisas mais modernas que a gente tem hoje e que basicamente já estão sendo testadas em animais, né? Ou até tem algumas aplicações que usam um pouco disso com seres humanos, né? Tá, então, basicamente a ideia de investigar a nanoscala foi trazida por o professor famoso Richard Feynman, e que ele teve uma aula famosa que ele disse que tem muito mais espaço quando a gente olha na escala nano do que a gente pensa, né? Então, isso é uma oportunidade de explorar essa vastidade vamos dizer assim, de espaço, basicamente, para fazer grandes coisas. Isso, basicamente, depois dessa aula, é, muita gente ficou motivada em descobrir o que é que a gente pode fazer nesse espaço. Então, isso nasceu a nanotecnologia. Então, vamos desenvolver sistemas no qual eles se operam vamos dizer assim, uma escala bem pequena no espaço, né? Isso aí foi um grande marco. Outro grande marco foi quando o professor Seiji Senkai, da Universidade de Kyushu, no Japão, ele basicamente criou a primeira nanomáquina. Então, essa nanomáquina, ela é uma coisa muito simples. Basicamente, ela expande e e ela volta ao estado inicial baseado em luz, né? Então, por exemplo, quando na figura a gente vê aqui, a gente vê na parte A essa cadeia de química que a gente vê que é basicamente uma molécula, né? E que basicamente ela vai expandir, quer dizer, essa cadeia de molécula aqui é uma cadeia que eles chamam de transform, né? E quando ela se expande, ela muda um pouquinho de configuração e ela vira uma cadeia cloroform. E tudo isso é possível baseado em luz. Então, você joga luz, você transmite luz para essa molécula, ela expande. Você transmite outro tipo de luz, ela se comprime. E isso, baseado nisso, ele argumentou e disse: ó, isso aqui é uma coisa tão pequena que a gente pode imaginar que a gente pode manipular vamos dizer assim, esse espaço, que é tão pequeno também, né? Que não é o espaço nano, no caso. Isso aí foi uma revolução, porque se a gente pode manipular ou criar essas nanomáquinas nessa escala, então o que que a gente pode fazer com isso, né? Mas ainda tinha muitas dúvidas, porque é baseado na adição de luz, né? Você tem que transmitir essa luz. Então, esses pesquisadores aí, eles fizeram uma nanomáquina que ela tem, vamos dizer assim, um movimento perpétuo, né, na escala nano, e que basicamente ela é o movimento perpétuo basicamente significa que esse movimento vai ser baseado, vai ser durar para infinitude, basicamente, vai ser um movimento infinito. E é autônoma, né? Então, como é que essa máquina funciona? Essa máquina, ela tem essa estrutura aqui, né? Que parece aquela, aqueles dumbbell que a gente usa na academia, né? E ela tem dois polos, certo? Então, essa é a parte interior da máquina e temos uma parte exterior, que é essa, digamos assim, essa roda, né? E o que acontece é que, por exemplo, a, essa parte externa e a parte interna, elas se comunicam ou elas reagem entre si nas extremidades. Então, por exemplo, quando essa parte exterior chega a uma extremidade, ela vai criar uma reação química que vai puxar essa parte exterior para outra extremidade da nanomáquina. E aí, por exemplo, você começa de um lado, né, da extremidade, acontece essa reação que puxa essa parte exterior para outra extremidade, e aí acontece a reação de novo, e essa máquina volta para o estado inicial. E assim a parte exterior fica movimentando de extremidade a extremidade, né?
Essa máquina é chamada de Rotaxan e ela foi estudada por esses três senhores aí que ganharam o Prêmio Nobel em Química em 2016. E, e basicamente ela foi criada em 83, né? Então é bem recente, né? Mas muita coisa aconteceu depois disso. Claro, eles ganharam o Prêmio Nobel porque isso é um fantástico, né? Um resultado fantástico no qual a gente permite que a gente pode desenvolver dispositivos e colocá-lo eles numa escala bem pequena e que esses dispositivos são autônomos. E aí os pesquisadores até hoje eles criaram bastante máquinas, né, que são as nanomáquinas, de diferentes maneiras, certo? Então, por exemplo, esse aí é uma das mais avançadas, né, desenvolvida pela UCLA lá na Califórnia. E basicamente o propósito dessa nanomáquina é o seguinte: você ingere ela vai estar no seu corrente sanguínea eventualmente, e ela tem essa estrutura aqui, né? Ela tem uma estrutura no qual você tem essas, digamos assim, esses retângulos, esses cúbicozinhos aqui, que eles vão ser vamos dizer assim, um medicamento, certo? É um medicamento em uma concentração alta e que são comprimidos em um espaço bem pequeno, né, para caber dentro das nanomáquinas. E ela tem essas antenas aqui, certo? Então, essas antenas elas são desenvolvidas bem especificamente para vamos dizer assim, para elas se atrelarem a algum tipo de célula. Então, por exemplo, aqui foi para o tratamento de câncer. Então, essas anteninhas aqui, elas vão só se atrelar quando elas acham essa determinada célula cancerígena. E aí, quando essas antenas se atrelam, elas vão basicamente quebrar essa nanomáquina. E todas essas medicamentos que estão aqui, elas vão sair e vão penetrar na célula. Que basicamente, esses medicamentos aí são medicamentos focados para matar células cancerígenas, por exemplo, né? Mas aí você pode pensar em diferentes nanomáquinas para diferentes doenças, né? Ela não se comunica, né, ainda, mas você pode imaginar que um processo que você tem várias nanomáquinas que se comunicam ia tornar esse sistema muito mais eficiente, né? Ou pode até tratar mais de diferentes tipos de doenças, por exemplo. Outra, outra grande, vamos dizer assim, avanço recente é esses ah, robôs baseados em DNA. Então, isso foi desenvolvido pelo INSS Institute, um instituto bem famoso também na parte de bioengenharia ou biomedical, engenharia biomédica também, ah, que basicamente, o que é que eles fazem? Eles mudam o formato do DNA, né? Eles mudam de uma maneira em que você cria, vamos dizer assim, objetos ou máquinas. E até, por exemplo, máquinas que nanomáquinas no caso, que elas podem se mover dentro do corpo humano. Isso aí é bem interessante. E basicamente não existe muitos usos desse, né, ainda para, vamos dizer, medicamentos, mas uma coisa que é possível de se imaginar, por exemplo, são vacinas, né? Vacinas talvez que são baseados nesse tipo de tecnologia e uma vacina global, né, que pode, digamos assim, no sentido de tratar não só um tipo de vírus, mas vários, né? Mas aqui, por exemplo, existe já aplicações que são propostas para células cancerígenas também. Antigamente, a comunidade médica era mais concentrada no câncer, né, antes desse coronavírus, mas talvez as coisas possam mudar daqui para frente. Certo. Esses são uns exemplos, né? Mas esses exemplos, como eu te falei, eles não focam em comunicações. Para poder focar em comunicações, a gente tem que considerar novos tipos de dispositivos. Então, por exemplo, em 2010, esses pesquisadores fizeram essa proposta aí, né, de um nanodispositivo que seja, digamos, totalmente baseado em. Não tem nada biológico, né, basicamente, é tudo sintético.
E isso porque em 2010 teve uma grande descoberta na área de materiais, né? Que basicamente era a descoberta do grafeno. Então, o grafeno ele tem propriedades de transmitir sinais eletromagnéticos e também, vamos dizer, absorver, né? Então, com o grafeno, a gente tem a vantagem de que o grafeno ele é biocompatível. Então, a gente pode, vamos dizer assim, ingerir grafeno, e ele não vai fazer nada no seu corpo, a não ser que você respire. Você não pode respirar o grafeno, porque aí ele atrapalha os nossos pulmões. Mas se você ingerir, não vai lhe causar nenhum tipo de. Não vai, não vai lhe fazer mal, basicamente. Então, eles disseram, talvez, que se a gente criar esses dispositivos totalmente de grafeno, a gente pode pensar em diferentes partes, né? E isso aqui são as mesmas partes do que a gente tem num computador, basicamente, só que são bem pequenos, né? E eles são criados em diferentes escalas nano, só que quando você agrupa elas, elas ainda vão estar basicamente na escala nano. Mas é muito difícil de fazer esse tipo de dispositivo e não, ele só tem isso na teoria ainda, não tem nada disso na prática. Ah, certo. Então temos os dispositivos biológicos. Isso aí fica bem interessante, porque os dispositivos biológicos a gente basicamente podemos criá-los. Então, o dispositivo biológico ia ser uma célula no qual ele faz alguma coisa que a gente quer. Não necessariamente ele faz o que, por exemplo, ele nasceu para fazer. A gente pode modificar a maneira com que ele, digamos assim, eles estão no corpo humano e de como eles interagem com o corpo humano. E isso é só possível digamos assim, ele só possível fazer isso se a gente reprogramar essas células, né, com biologia sintética. Então, existe uma maneira de que você crie um DNA sintético, você coloca esse DNA dentro da célula de alguma maneira, e à medida que a célula lê esse DNA, essa DNA sintético, ela se modifica, ela faz alguma coisa diferente. Então, por exemplo, um exemplo clássico é uns pesquisadores no Reino Unido que eles fizeram um DNA sintético no qual permite que as células mudem de cor. Então, você coloca o DNA na célula e as células, bom, elas se modificam e talvez elas ficam azul ou algum outro tipo de cor. Só que para a gente isso abre a portas, né? Não porque a gente está interessado em que células mudem de cor, mas, por exemplo, a gente pode criar DNA sintético que faça com que essas células elas virem um transmissor, um receptor, um dispositivo que a gente pode usar para comunicação. E aqui tem uma analogia das partes da célula com partes do computador, né? Que eu te mostrei um dispositivo anteriormente que opera nessa escala nano. Então, por exemplo, você tem os gap junctions, né, que são os controles moleculares, que eles permitem que as células entrem que moléculas entrem e saiam das células. Você tem o núcleo, né, o ribossomo, que basicamente são a memória, o processador. Você tem a mitocôndria, que é basicamente a bateria da célula. E você tem os receptores químicos ou biológicos, que são basicamente os transmissores receptores, né, que ficam dentro das células também. Então, as moléculas são na escala nano, mas células não necessariamente são na escala nano. Opa, desculpa. Células não necessariamente são na escala nano, né? Então, por exemplo, você tem até esse tipo de dispositivos que fazem com que a gente insertem os DNAs nas células, né? Para fins de biologia sintética. Então, por exemplo, a gente tem vários dispositivos que são também naturais, né? E isso são nanodispositivos, né? Que fazem parte dentro da célula. Então, você tem, por exemplo, é, essa, esse dispositivo aqui no lado esquerdo é basicamente um dispositivo que ele converte energia. E ele tem um movimento também, então talvez podemos classificar com um motor conversor de energia, alguma coisa do tipo assim, sabe? E você também tem esse outro nanodispositivo que também, e esses estão presentes na nossa célula agora. Então, esse outro dispositivo aqui é uma proteína que ele consegue carregar vesículas. Então, ele carrega, por exemplo, vesículas que ficam
vamos dizer assim, na beira da célula para o núcleo e vice-versa, né? Ele faz esse tipo de troca de moléculas dentro para fora do núcleo e para fora da célula também, eventualmente, né? Tá, alguma pergunta até agora? Não? Eu não vi o chat? Não, sem nenhuma pergunta. Beleza. Então vamos continuar. Então, agora, sim, aí saiu falando mais um pouquinho também da biologia sintética, né? Que, no caso, você pode até olhar aqui nesse site, você vai ver essa, essa empresa, né? Que trabalha lá no MIT, que fazem esses tipos de DNA. E aí você pode pensar em vários tipos de, vamos dizer assim, aplicações, né, que esses caras fazem com células. Então, por exemplo, eles conseguem fazer sensores biológicos de luz, temperatura, toque, umidade, entendeu? E movimento, o que é fascinante, né? E existe uma outra possibilidade também da gente inserir chips dentro da célula, né? Então, essa é uma maneira híbrida de você, por exemplo, aumentar o funcionamento ou mudar o funcionamento da célula, o que também é bem interessante. Mas aí a gente vem a um probleminha, né? Porque, por exemplo, essas nanomáquinas, elas são bem pequenas. Então, como é que elas podem combater uma doença, por exemplo, se elas só são uma, né? Não. Então, a gente tem que pensar no contexto de vários, né? Porque elas são bem pequenas, a gente tem que pensar basicamente no contexto de, vamos dizer, milhares dessas nanomáquinas dentro do nosso corpo, né? E outra coisa, elas basicamente não se comunicam, então elas são bem primitivas, né? Se a gente pensar atualmente, elas só vão fazer uma função e talvez elas morram. Só que habilitando comunicações, você faz com que elas se organizem, fazem com que elas, por exemplo, fiquem como se fosse um time. Elas se organizam e aí elas executam uma tarefa juntas, né? E trabalhando cooperativamente, colaborativamente também. Então, isso é a grande questão que a gente está tentando resolver, né? Na nossa comunidade, que é uma comunidade que é de engenheiros eletricistas, engenheiros eletrônicos e pessoal de telecomunicações e ciência da computação, basicamente. Então, o que a gente propõe é uma evolução dos paradigmas de comunicação. A gente quer resolver esse problema de comunicações na escala nano usando moléculas, né? Essa é a grande, vamos dizer assim, diferença, né, agora. Então, por exemplo, se a gente quer transmitir informação, se a gente quer transmitir o que a célula quer se comunicar com a outra, ou que um dispositivo na escala nano quer se comunicar com o outro, o interessante é se usar moléculas. E por que isso? Porque tem vários outros problemas que são atrelados quando você faz essa comunicação com, vamos dizer assim, frequência de rádio, ou rádio, né, radiofrequência, ou luz. Porque no nosso corpo humano, ele não necessariamente é a melhor maneira de se propagar esse tipo de onda. Então a gente foca nas moléculas. A outra coisa é que moléculas elas são biocompatíveis, né? Então a gente não corre o risco, basicamente, digamos assim, de matar ou de interferir no nosso corpo, se a gente quiser comunicar, né? A gente basicamente vai usar das moléculas que existem no corpo humano e a gente só muda elas de lugar, basicamente. Então existe é, alguns tipos, né, de comunicações moleculares. Não existe só um tipo. E isso é porque nas comunicações moleculares você tem, no nosso corpo, basicamente, você tem várias e várias moléculas, né? Então, milhares de moléculas, basicamente. Você, aqui, nos exemplos que eu estou te dando, você tem essa comunicação que é focada em diferentes células por meio de um tecido. E esse tecido aqui a gente usa moléculas de cálcio, certo? Nesse outro exemplo aqui, você tem comunicações de dentro para fora da célula, utilizando esses motores moleculares, que basicamente é daquele exemplo que eu te mostrei, né? Só que agora a gente manipula
esses motores para basicamente fazer comunicação também. Nós temos comunicações baseadas, aqui nessa parte C, baseados em bactérias. Então, o que, que a gente faz? A gente bota a nossa informação dentro do DNA dessas bactérias, e aí elas vão se movimentar, né? Quando ela chega em algum lugar, a gente remove esse DNA, a gente lê esse DNA. Né? O que pode ser feito com vírus também. Né? Vírus também pode ser usado pelo mesmo princípio, para fazer o mesmo tipo de comunicações. E aí, se você está pensando em alguma coisa mais, vamos dizer assim, a longa distância dentro do corpo humano, a gente pode utilizar também, vamos dizer assim, hormônios, né? As moléculas dos hormônios, colocar informação nelas também, e elas vão basicamente correr nos corpos todo, né? Então, são basicamente aqui são coisas, são sistemas que já existem. Então, por exemplo, você tem essas moléculas que se comunicando por cálcio, isso já existe, né? Mesma coisa dos outros exemplos. A grande diferença é que agora a gente estuda esse processo para modificá-lo e fazer com que a gente transmita bits ou outro tipo de informação. E baseado nisso, né, a gente tem um sistema, a gente pode imaginar que a gente tem um sistema todo no nosso corpo humano que se comunica, é como se fosse uma grande rede de células, né? E a grande intenção é que, por exemplo, a gente conecte essas células de alguma forma ao corpo humano. E aí a gente consegue comunicar com elas, entender se elas precisam, se elas estão doentes ou se precisam de um tratamento. E o nome disso é as internet das bionanocoisas. A gente chama essas células que são capazes de comunicar dentro do corpo humano não só uma nanomáquina, mas uma bionanomáquina, certo? E aí a gente usa dessas bionanomáquinas dentro do corpo humano para investigar, fazer o sensoriamento de doenças e até implementar, vamos dizer assim, tratamentos. Então, é uma coisa basicamente que seria como nessa figura, né? Então, você tem sistema, por exemplo, baseado na sinalização de cálcio, nos hormônios, nas bactérias, ah, e elas se comunicam de alguma forma. Você também tem biologia sintética aqui, que faz com que essas diferentes redes se comunicam também. E você tem, ou pode ter, né, esse dispositivo que é chamado de dispositivo BioCyber, que é uma interface que faz com que essas informações moleculares sejam traduzidas para ondas eletromagnéticas. E aí faz essa ponte, né, das moléculas com, digamos assim, com a internet. E essas BioCyber interfaces, elas já existem, né? Elas não existem várias propostas, né? O grande desafio agora é fazer com que elas se integrem a esses outros sistemas, que aí são basicamente uma biologia modificada, né? E essa biologia modificada é basicamente o que precisa ser desenvolvido. E a gente tem feito bastante pesquisa e existe agora grandes projetos que focam em algumas doenças como câncer, que utilizam desses princípios. Ah, tá. Eu vou pular alguns slides, né? Porque eu já falei bastante dessa parte. Um pouquinho mais da motivação um pouco de fazer isso, né? E do porquê, né? É que, por exemplo, basicamente, se a gente consegue ter uma interface com o corpo humano que seja controlável, que façam tudo essa parte biométrica, né? Ela é só o começo, né? Existem também outras aplicações que a gente pensa, né? Como expandir algumas capacidades do corpo humano, que isso aí realmente possa ser atingido depois que a gente foque na parte biomédica, né? Que já é uma parte muito importante, mas não é uma coisa que pare, né? Existe muito futuro que provavelmente vai trazer muitas mudanças, né? Não só na mudança de como o nosso corpo humano é tratado, mas também mudanças sociais. A gente pode até pensar em não ter mais, por exemplo, hospitais. Então existe uma série uma série de efeitos que, se a gente se a gente tiver sucesso nessa tecnologia, a gente vai abrir, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma nova perspectiva, né, sobre o nosso indivíduo, talvez até
o fato de a gente curar doenças rapidamente faz com que a gente vive bem mais, né? Mas existe muitos problemas, né? Como a gente vai observar mais à frente também, que também a maioria dos trabalhos agora é mais teórico, né? Mais baseado em modelos matemáticos, simulações. Existe pouco teste de como essa tecnologia funciona realmente dentro do nosso corpo humano. Isso ainda vem, isso ainda precisa de muito trabalho, né? Muito entendimento e também de a gente fazer uma ponte, né? Fazer uma ponte com médicos e biólogos que eles acreditem nessa ideia e muitos acreditam para testar essas teorias e fazer com que elas virem uma realidade, né? Mas só para te dar um gostinho, né? Por exemplo, essa é a visão, né, que a gente vai ter, que é a visão das internet das bionanocoisas, que aí a gente se conecta com dispositivos dentro do nosso corpo, mas também fora, e faz pela internet ou pela nossa rede, né, dentro de casa mesmo, nossa Local Access Network. Mas, por exemplo, isso aqui é um nanodispositivo que já foi feito, né, que ele consegue medir a saúde de dentes. Então, ele tem esse vamos dizer assim, dispositivo aqui, que é basicamente um transmissor que, à medida com que reações químicas ocorram no dente, que fazem com que ele se degenere, elas são basicamente medidas e transmitidas, né? Então, esse dispositivo é basicamente bem pequeno, né? E é um dos dispositivos dos milhares que podem surgir nos próximos anos, o que faça com que essa visão dessas internet, dessas biocoisas, vire realidade, né? Tá. Então, só para terminar essa parte aqui, né, e que a gente vai, em breve, a gente vai investigar um pouco mais dos sistemas de comunicações, né, essa parte mais introdutória. Então, a gente vê muitas aplicações, né? Vê aplicações não só na medicina, mas na neurociência. A gente pode pensar na poluição, na indústria, na agricultura também. E tudo isso é basicamente porque em todas essas áreas aí existem moléculas, né? E muitas moléculas que a gente pode usar. E para diferentes aplicações, né? Por exemplo, na poluição você tem moléculas tóxicas, né? Você quer, por exemplo, eliminá-las, ou então você quer descobrir onde elas estão. Na agricultura de precisão, você tem moléculas que fertilizem o solo, ou que sejam, vamos dizer assim, importantes para o processo de plantas e animais também. Então, você também pode pensar em comunicações moleculares para fazer uma otimização desses sistemas. Certo? Tá, alguma pergunta até agora? Tudo indo bem? Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, não. Beleza. Mas lembrando que o pessoal que chegou depois, que quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí no chat. Beleza, vamos continuar. Então, aqui, só um pouquinho mais entrando um pouquinho mais na parte técnica, né? Então, a gente fala das nanoredes. Então, como a gente separa isso, né? Tem os nanos-nós, que são basicamente os dispositivos. Aqui, exemplificando, tem um dispositivo sintético, mas possa ser biológico. Você tem os nanos roteadores, que fazem com que os nanos-nós eles conseguem descobrir o endereço dos outros nanos-nós e conseguem se comunicar dessa maneira. Você tem os BioCyber Interface, né, as interfaces BioCyber, que fazem com que essas moléculas, as informações que são dentro do corpo humano, né, sejam traduzidas para um sinal que seja mais compatível com, vamos dizer, os dispositivos que a gente tem hoje, né, que são smartphones ou computador, e daí elas são transmitidas para a rede, né, ou para a nuvem, como a gente entende a internet hoje, certo? Então, existem vários desafios, né, nessas redes. O primeiro desafio é que é o problema da distância. Então, moléculas
elas não conseguem, elas não são tão eficientes em, vamos dizer, percorrer grandes distâncias como ondas eletromagnéticas, né? Então, por exemplo, sabemos hoje que a gente pode se comunicar com é, robôs em Marte, por exemplo, mas não vai ser isso que a comunicações moleculares vai poder fazer, né? Então, elas vão se comunicar dentro da escala nano ou talvez alguns metros, né? Dependendo de como você transmite. Um outro grande desafio é que, por exemplo, a gente vai ter que repensar um pouco nossas comunicações pelo fato de que esses dispositivos eles operam com limitação de, vamos dizer assim, de energia, né? Mas também elas não conseguem fazer o mesmo processamento de sinal que a gente consegue fazer nos nossos celulares ou nos outros dispositivos de comunicação, né? Uma coisa que também temos que pensar é que, como esses dispositivos são pequenos, então a gente vai ter que trabalhar com uma frequência alta, né? Porque a gente tem que olhar pelo comprimento de onda, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que trabalhar com uma frequência terahertz que é bastante alta. Então, essa frequência, ela não é tão boa para percorrer certos tipos de mecanismos, de meios, né? Então, por exemplo, ondas terahertz, elas comunicam basicamente no ar, elas, elas viajam basicamente de 1 a 10 metros, né? E no nosso corpo humano é, é bem pior, né? Porque, por exemplo, você tem o ar é um ambiente aberto, mas o nosso corpo humano tem muitas moléculas, né? Basicamente, muita água. Então, essa água, ela meio que filtra a potência do sinal ou filtra o sinal. Ó. Não filtra, ela absorve o sinal e aí faz com que ele não atinja em certos lugares, né? Mas se for moléculas, então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Ah, então, eu já falei também da parte da experimentação, que a gente ah, não fez bem ainda. Também temos uma integração pobre, né, com a internet, então não temos demonstrado muito isso ainda. E também não temos demonstrado uma grande variedade de protocolos de comunicação, né? Ou mais trabalhos estão feitos ainda para caracterizar o meio, para caracterizar os dispositivos, ver como é que eles se comunicam na parte física, né? Não avançamos muito para outras partes do sistema que requerem esses protocolos, né? Por exemplo, protocolos de endereçamento, protocolos de acesso ao meio, isso ainda está faltando na comunidade, né? Mas basicamente pense dessa maneira: você tem como a gente aprende, né, no nosso bacharelado, a gente aprende que a gente vê um transmissor, um canal e um receptor, né? E aí esse transmissor ele faz a codificação da informação e a transmissão que é propagada num canal e que vai chegar a um receptor. Né? Esse receptor ele vai fazer a decodificação dessa informação para saber o que foi transmitido. Então, aqui o que a gente faz na nossa escala, a gente tem um, o que a gente diz uma nanomáquina transmissora, o canal molecular e uma nanomáquina receptora. Né? Esse canal molecular, ele é uma das opções, né? Então eu falei bastante dos canais das comunicações moleculares e é o que eu vou concentrar, né, basicamente hoje. Mas existem outras opções que a gente pode habilitar comunicações na escala nano e que tem vários problemas, né? Então, por exemplo, a gente tem as ondas eletromagnéticas, as ondas acústicas, as ondas moleculares. Como eu te falei, as ondas eletromagnéticas vão ser absorvidas bastante no nosso corpo. Então, por exemplo, existe um paradoxo aí. Paradoxo é que, por exemplo, se a gente tiver dispositivos maiores, teoricamente a gente poderia comunicar se, por exemplo, ah, a gente pudesse colocar esses dispositivos dentro do corpo. Mas como eles são tão grandes, é impossível, né? Então, a gente não pode utilizar de frequências que não são tão impactadas pelo nosso corpo. A gente tem que utilizar frequências altas, mas aí tem um problema de que elas são absorvidas, né? Então, por exemplo, se você quer desenvolver um sistema eletromagnético que se comunique dentro do nosso corpo, por exemplo,
da cabeça até o pé, isso não vai ser impossível, entendeu? Mas com moléculas, ela pode ser possível. E a parte, é, e o problema nas ondas acústicas é que as ondas acústicas, elas conseguem se atravessar o nosso corpo, mas também os dispositivos, elas são largos, né? Então, não são tão fáceis de implantar no nosso corpo, e o nosso corpo vão basicamente rejeitar esse tipo de sinal. Mas nas moléculas, não, né? Nas moléculas, você vai ter essa polaridade. Então, por exemplo, as moléculas de cálcio, que eu falei anteriormente, elas são presentes no nosso cérebro, em todas as partes do nosso corpo. Então, se a gente transmitir de uma área do nosso corpo para outra, ou até entre órgãos, vai ser uma transmissão que seja possível, né? Vai ser uma transmissão lenta, mas vai ser uma transmissão que teoricamente seria possível. Ah, então, como um exemplo disso é tipo medicamentos, né? A gente sabe que a gente consegue ingerir os medicamentos orais, por exemplo, e eles se distribuem dentro do corpo. É basicamente um princípio desse, só que aqui a gente está modificando e transmitindo informação ao invés de só é, transmitir os medicamentos em si. Tá, então não é isso que eu quero mostrar. Um segundo. Então, nessas comunicações moleculares, a gente tem um nó, né, que vai fazer a transmissão dessas moléculas, vai liberá-las pelo meio, né? Então, essas moléculas no meio, elas vão navegar esse meio, né? Ou vão fazer a difusão. E essa difusão, ela é um processo dinâmico, né? Então, as moléculas, elas não caminham, vamos dizer assim, de uma maneira regular, né? Elas caminham de uma maneira irregular, né? Que é um processo estocástico, né? Um processo de Wiener. Então, que é conhecido como o caminhar aleatório, né? Então, existem, isso aí dá para a gente modelar tranquilo, certo? Então, elas vão fazer essa caminhada aleatória até o receptor, né? Então, no receptor, existem várias propostas de como fazer esse receptor, mas esse receptor aqui é baseado é, num, vamos dizer assim, numa antena química, certo? Então, basicamente, você tem essas estruturas aqui, né, no qual as moléculas se atrelam, né? Então, elas vão se atrelar, elas vão fixar nessa estrutura, e aí é o que a gente chama de recepção, né? Geralmente, quando elas fazem essa fixação, um outro sinal surge da outra parte da estrutura, né? Mas podem basicamente ser de outra maneira. Por exemplo, outra proposta de recepção são nanomáquinas que fazem a absorção dessas moléculas, né? Então elas chegam até onde o receptor está e aí esse receptor faz a absorção e tem outras, né? Então, existem vários tipos de comunicações moleculares, né? Isso aí, esse exemplo que eu dei agora, ele é um exemplo mais geral, certo? Ele é um exemplo basicamente, que a gente chama de difusão livre, né? Mas existem outros tipos que mudam um pouco de como essas moléculas se propagam no ambiente, né? E aí a gente criou essa classificação, certo? Uma classificação que é baseada em distância. Existem sistemas de comunicações moleculares que é mais para distância curta, né? No qual esses nós eles se comunicam em nanômetros ou micrômetros, mas aí você tem distância média com micromédios até milímetros e você tem longas distâncias, né? De milímetros até milímetros até metros, né? Então a gente vai investigar um pouquinho desses exemplos aí, né? Não tanto o hormonal, mas principalmente a situação de cálcio, né? As comunicações utilizam neurônios e as bactérias. Certo? Então, por exemplo, todas as nossas células, basicamente, eles têm esse processo de sinalização de cálcio. E isso é um processo natural, né? Um processo que surgiu com a evolução,
mas as células usam desse sistema de comunicações para, vamos dizer, digamos assim, para que elas saibam que elas estão, digamos, saudáveis, ou elas conseguem se comunicar para transmitir moléculas que são importantes para outras células, né? Então, elas têm esse processo aqui de cálcio. Então, cálcio ele é guardado dentro da célula, no citosol, certo? Então, existem esses outros reações químicas aqui que modificam o tanto de cálcio, basicamente, que tem numa célula. E aí, por exemplo, o que vocês veem é essas estruturas amarelas aqui, que são basicamente as portas da célula, né? Que são o que a gente chama de junções comunicantes, ou gap junctions. Então, basicamente, quando você tem uma concentração alta de cálcio ou outra molécula, mas basicamente cálcio aqui, elas vão se comunicar entre essas junções comunicantes. Então, a junção comunicante ela abre e fecha, né? Tem uns processos que regulam isso, mas basicamente você só precisa saber que elas abrem e fecham. Quando elas abrem, aí as moléculas passam de uma célula para outra. E assim permite com que essas moléculas naveguem em tecido, por exemplo, do nosso corpo. Então, grande parte, na verdade, do meu doutorado foi trabalhar com essa assinação de cálcio, né? Então, eu fiz um simulador que olham essas reações de cálcio e que fazem um sistema de modulação que é bem simples, né? Que é um sistema de modulação baseado no on-off shift key, que é basicamente quando você quer transmitir bits 1, você transmite essas moléculas, né? Mas quando você tem um bit 0, você não transmite. Então, claro, essa transmissão tem um período, mas é uma maneira de como a gente implementou uma modulação digital. E aí eu modelei, eu evaluei, eu fiz um bocado de simulações para investigar se como é realmente essa comunicação, se ela é boa, se não é. Então, por exemplo, uma das coisas que eu descobri, que é um grande desafio, é que existem vários tipos de ruído, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas, por exemplo, esses ruídos, basicamente, eles afetam bastante o sinal, fazem com que a recepção do que você enviou, basicamente, seja bem pobre. E isso é uma coisa que nos alarmou, né? Porque, por exemplo, se você tem muito ruído, como é que você vai fazer uma comunicação relevante, né? Então, a gente estudou bastante de como aprimorar esse tipo de comunicações. E uma das ideias que a gente propôs é que, por exemplo, você pode é, usar do silêncio, né, para comunicar também. E a gente propôs um sistema de comunicação baseado em silêncio. Claro, nesse sistema de comunicação baseado em silêncio, você ainda precisa transmitir moléculas, mas você só precisa transmitir moléculas para controle. O que você não está muito interessado se elas chegam de uma maneira, vamos dizer assim, perfeita, né? Você detecta o que foi transmitido de uma maneira perfeita. E isso abre portas para a gente finalmente implementar esse tipo de comunicações, né? Existem, digamos assim, existem propostas, né, que fazem com que a gente experimente esse tipo de comunicações, né, baseado é, digamos assim, em, em comunicações utilizando cálcio. E quando eu fui para a Finlândia, eu fui para aprender como você faz os experimentos biológicos, né? Então, eu tive a oportunidade de ver experimentos baseados em cálcio e em neurônios também, como eu vou mostrar também em breve, e como a gente pode fazer comunicações, né? Então, existe. Opa, alguém está Michel, falando? tem uma pergunta aqui. Qual é o Opa, principal desafio no momento da pesquisa prática? Seria a primeira. boa pergunta. Então, o primeiro desafio é entender a biologia, certo? Porque assim, a gente tem que trabalhar em conjunto com os biólogos, né? Isso se você quiser fazer vamos dizer assim, pesquisa prática, mas você precisa entender o que eles estão fazendo, entendeu? Você precisa ter um entendimento básico ao ponto de dizer, não, você precisa modificar isso para o sistema funcionar, né?
Então, eu acho isso bem desafiante, né? Porque, por exemplo, os biólogos, eles, da mesma maneira que a gente faz na nossa graduação, eles passam anos estudando isso. Então, não é uma coisa que você aprende em um dia, mas então você tem que fazer vamos dizer assim, você tem que fazer uma coisa bem intensiva, um estudo bem intensivo, bem focado numa parte prática, né? E isso, por exemplo, o Danilo sabe também disso. Isso gera um probleminha, né? Porque somos engenheiros no final das contas, né? Então, a gente se interessou em estudar ciências exatas, né? Com circuitos elétricos e potência e tudo mais, não necessariamente biologia. Então, estudando um pouco de biologia traz um pouco de, você perde um pouco da motivação, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Você vai ter que ler um pouco de reações químicas e esse tipo de coisa. E isso pode ser desafiador no ponto de você perder um pouco da sua motivação. Mas aí o que eu recomendo aos alunos, né, se atrelar a biologia que seja traduzida em matemática, né? Que aí é uma coisa que a gente possa, que a gente fica mais feliz, né, de trabalhar. Então é isso que, por exemplo, esse que é o foco, que é um pouco desafiador, mas é bem melhor se você trabalhar com biologia vendo a matemática, aprendendo desses processos vendo a matemática, do que lendo livros sobre reações químicas e esse tipo de coisa, né? No final das contas, é uma coisa que é desafiante, mas pode ser tratada, certo? A segunda pergunta, Michel, existe algum tipo de regulamentação ou controle das pesquisas em seres humanos? Existe bastante, bastante. Então, por exemplo, o órgão mais famoso, né, que é um órgão mais difícil de você, por exemplo, ter qualquer tipo de dispositivo aprovado, é aquele órgão norte-americano, que é o FDA, né, basicamente. Isso tem no Brasil também, tem basicamente todos os lugares no mundo, né? Você precisa aprovar, passar por um comitê científico que ele vai estudar os seus estudos, né? E vai, por exemplo, confirmar que você pode, entendeu? Pode vender isso para pessoas ou pode utilizar nos hospitais e tudo mais. Mas antes disso, tem outros processos que a gente ainda nem participou ainda, né? Que você só pode ter a aprovação da sua tecnologia, você tem que fazer um estudo clínico. E esse estudo clínico é o que, por exemplo, fizeram com as vacinas do coronavírus recentemente, né? Eles criaram a vacina bem rápido, mas passaram muito tempo fazendo esse teste com diferentes pessoas ao lugar do mundo para saber se a vacina funciona. A mesma coisa aqui. Então, quando a gente tiver o ponto de. Porque assim, a gente está fazendo testes, mas testes a nível de dispositivos, ou, por exemplo, ou experimentos que sejam controlados em um laboratório. Mas depois disso, a gente vai ter que fazer testes em animais, depois disso, em humanos, que é a parte clínica, para poder, vamos dizer assim, pedir a habilitação para vamos dizer assim, vender ou utilizar em hospitais. Ou seja, existem muitas barreiras ainda que a gente precisa percorrer, o que é bem estimulante, né? Porque assim, você está vendo uma tecnologia nascer e você está entendendo esses diferentes processos e você está meio que tipo percorrendo esses processos, né? Como se fosse diferentes chefões, né? Num videogame, né? Passa pelo primeiro obstáculo, depois passa pelo outro. Eu acho isso bem interessante, sabe? E que um dia, eventualmente, a gente vai chegar. Eu acho que é, provavelmente estudos clínicos, estudos em animais, o que a gente quer, que é o nosso próximo passo. Basicamente, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente consegue estudos em animais. Depois disso, aí fica mais rápido, né? Então, eu acho que daqui em torno de 15, 20 anos, eu acho que a gente consegue ter alguma coisa que seja mais, que seja, que nasceu dessa pesquisa, né? Mas que seja utilizado pela sociedade, basicamente. Tem uma terceira pergunta. Aqui no Brasil chama-se Comitê de Ética, tá? O órgão que avalia as pesquisas. Mas, como a gente já disse, a gente ainda está ainda na fase de entender, simular, testar. A gente ainda não tem seres humanos, né? Aí a terceira pergunta, Michel, na sua visão, teremos necessidades de ações de força de lei futuramente?
Né? Que tipos? Isso aí é uma pergunta bem interessante. Com certeza. Assim, quando a gente desenvolve a tecnologia, a gente não tem a capacidade de medir o impacto final dela, né? Mas o que a gente pode imaginar é que, por exemplo, e se a gente quiser, assim, a gente desenvolver uma tecnologia que expande alguma parte do nosso corpo, né? Digamos assim, existe pesquisas com interfaces neurais, por exemplo, que elas querem que você controle um robô. Então, já quando você controla esse robô, é basicamente uma extensão do seu corpo, né? Quando você tem o seu corpo, você está controlando alguma coisa exterior, é como se fosse outro tipo de, uh, uma, como eu disse, uma extensão do corpo. E aí, por exemplo, um robô é só uma analogia, né? Você pode, por exemplo, instalar um braço mecânico no seu corpo e controlar com sua mente. Isso aí seria outra extensão. Eu acho que esse tipo de tecnologia, né, quando você que não seja baseado, vamos dizer assim, não sejam só para fins médicos, né? Quando você tem outra finalidade que a gente não viu ainda, como esse exemplo, né, de expandir o corpo humano, eu acho que precisa de lei. Agora, como isso vai ser resolvido, eu não tenho a menor ideia. Porque, enfim, a tecnologia ainda não está aqui, eu não sei também se vai ser um problema. Eu estou só imaginando, mas talvez, com certeza, vai ter grandes implicações na parte de leis. Pronto, Michel, acho que por enquanto no chat só são essas perguntas. Beleza, pessoal? Massa. Aí vamos avançar agora para a parte neural, né? Então, os neurônios, eles também se comunicam com moléculas, né, entre eles. Então, por exemplo, aqui temos uma comunicação que é de neurônio para neurônio, né? Então, você tem um neurônio transmissor e esse neurônio, basicamente, ele propaga um sinal elétrico na sua membrana. E aí chega a um terminal. Quando ele chega a esse terminal, ele emite moléculas por esse terminal, que ele basicamente não se comunica com outro neurônio de uma maneira fixada, né? Ele tem um espaço bem pequenininho entre os neurônios, que é quando essas moléculas se propagam, né? A gente chama eles de neurotransmissores. E aí eles se propagam nesse canal, que é bem pequeno, e eles chegam a outro neurônio que recebe essas moléculas e aí consegue regenerar o sinal que foi transmitido no primeiro neurônio, né? Mas também temos outro caso, né, dentro desses sistemas neuronais, que é quando você tem a adição de uma outra célula, que é chamado de astrócitos. Então, esses astrócitos, eles conseguem também influenciar o canal, eles conseguem transmitir outras moléculas que fazem com que essa transmissão desses neurotransmissores, eles fiquem melhores ou piores, né? Então, eles conseguem controlar esse canal aqui uh, de uma maneira bem direta. Então, o que eu. Então, a gente fez aqui, tem muitas pesquisas nisso também, de outros grupos, mas eu também fiz pesquisas nisso, de estudar a organização do nosso cérebro, né? Então, a gente estuda, ver quais são os tipos de neurônios, né? Porque os neurônios, eles vêm de vários tipos. Eu acho que temos mais de 40 tipos de neurônios no nosso cérebro, especialmente na parte do topo, né, que é o chamado do neocórtex. Então a gente estuda isso, a gente tem uns modelos matemáticos para isso e a gente tem uns simuladores também. Tem vários tipos e eles são também várias camadas, né? Então a gente estuda se qual é o desempenho, né, dessas comunicações quando a gente coloca o transmissor e o receptor dentro de uma rede. E isso é uma coisa que é bem mais recente, que é bem desafiador, né, também, de medir essa comunicação. E também tem vários outros problemas, né? Um dos problemas, que é o que eu estou estudando agora, que é os efeitos de quando a gente faz diferentes atividades, né? Então, por exemplo, quando a gente está acordado e a gente olha para diferentes cantos, ou corre, ou faz diferentes atividades, isso muda o comportamento do nosso cérebro. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de comunicação dentro do nosso cérebro faz com que esses processos interfiram nas comunicações, né? Que é o que a gente não quer que aconteça, mas é uma coisa que acontece. E também
A gente estudou Michel, até no... Oi? tem outra pergunta aqui, isso. Opa, pode. Dado uma arquitetura de internet das bio-nanocoisas, existe alguma iniciativa de pesquisas na área de segurança, uma vez que existe uma interface com a internet? Existe, cara, existe. Tem uns trabalhos agora que o primeiro trabalho que eu vi nesse tópico foi em 2016. Então eles imaginaram diferentes cenários no qual você pode ter nanomáquinas que fazem com que elas sejam aquelas nanomáquinas ah, intrusas, né, que elas fazem com que o sistema de comunicação basicamente seja interferido ou seja lido por outro dispositivo, né? Então existem propostas disso e eu acho muito importante, né? Porque segurança a gente facilmente pode imaginar que a gente desenvolve algum ser que não que queira fazer algum mal à nossa saúde, que também desenvolve sistema de comunicações para criar doenças e esse tipo de coisa. Isso pode surgir. Então, embora Michel, isso seja bem novo, tá seria cortando, bem Michel. interessante. Opa, Deu uma você, cortada aí no teu áudio. e agora tá melhor? Não, ainda tá cortando. Cortando, né? Ah, Foi tu que desligou a câmera? não, deixa eu desligar a câmera, talvez ajude. Pronto. E agora? Será que ficou melhor? Não, ainda tá cortando. Eita. Alguma ideia? Você quer que eu reconecte? Ou... Talvez tu entrar e sair de novo. Tá robotizado agora. Tá, eu vou entrar e sair de novo. Um segundo. Tá normal aqui. Tá normal? Ah, não é tão normal. Pra mim também. Aqui tá normal também. Tá normal aqui pra mim, Danilo e Michel. Então acho que é tudo, Danilo. Então talvez seja só no meu aqui, Michel. Ah, deve ser. Você quer que eu continue ou... Vai continuando aí, o pessoal vai dando feedback aqui no chat. Pronto. Aí, nessa parte de segurança, tá tudo aberto ainda, né? Então, existem esses trabalhos, mas que toca num assunto que eu acho que seja mais abrangente, né? Porque, por exemplo, existem outras áreas que trabalham com interfaces, né, com o corpo humano. Então, essas outras áreas talvez sejam precisem também desse mesmo trabalho, né, de segurança. Que, como a gente sabe, segurança de redes de computadores não é essa coisa perfeita, né? Então, longe disso, né? Então, com certeza, mas não existe muitos trabalhos, né, no final das contas, o que é uma boa oportunidade, né, para trabalhar agora nisso e pensando, talvez, de uma maneira de segurança, qual é a melhor tecnologia de comunicações que a gente pode utilizar que permite que a gente se comunique dentro do corpo humano de uma maneira segura, né? Certo? Tá, então vou continuar aqui com colaborando com o Danilo, né, e um aluno de mestrado, não sei se vocês conhecem o Alisson, a gente conseguiu fazer um trabalho com os astrócitos, né, que olham para essas redes de células dentro do nosso cérebro, e a gente até conseguiu estudar o efeito de Alzheimer, né? A gente teve um modelo de Alzheimer que a gente conectou no simulador, e aí a gente viu que basicamente o sistema muda bastante com Alzheimer e a gente conseguiu medir o delay e taxa de comunicação também quando você tem Alzheimer, né? E também, por exemplo, a propagação do sinal, a cobertura do transmissor também mudou baseado na presença ou não presença do Alzheimer, né? Certo. Então, o outro tipo é o tipo baseado em bactéria, né? E como você já podem ver, é um tipo diferente, que basicamente a gente vai ter que codificar informações no DNA da bactéria e ela vai fazer esse movimento que ela faz, né? Então, por exemplo, a gente adiciona o DNA que a gente chama de plasmid, ou plasmídio, né, em português, e aí essa bactéria ela se movimenta, ela gira
e se movimenta de novo. Isso é um processo que é conhecido, que a gente consegue modelar também. E bactérias, elas estão no nosso corpo humano, principalmente no nosso estômago, né? E elas são bem essenciais para manter a saúde do nosso estômago. E, por exemplo, elas ajudam a gente a absorver os nutrientes de comidas. E não sei, não sei se vocês são muito em nutrição, mas basicamente é bom ter um ecossistema de bactérias no nosso estômago que seja saudável, né? Então, tem vários estudos sobre essa associação, né, das bactérias e do que a gente come e de como é absorvido pelo nosso corpo humano, no qual as pessoas estão interessadas em aplicar esses sistemas de comunicação baseados em bactérias nisso, né? Talvez você consegue comunicar que certos tipos de comida são ruins e não podem ser absorvidos, outro tipo de coisa, né? Então, por exemplo, tá, existe o contexto das redes, né? Então, esse contexto das redes, você basicamente teria vários dispositivos e você teria uma população de bactérias, né? E o objetivo aqui seria você coloca esses dispositivos, você coloca essa informação nos plasmídeos das bactérias e elas vão para algum nó, né? Mas infelizmente elas não têm esse aspecto de endereço. Elas não são capazes de dizer, eu preciso ir para esse nó, eu preciso ir para outro nó, né? Então, esses pesquisadores eles desenvolveram uma maneira de que, por exemplo, você envia essas bactérias com essa informação de um nó para um nó relay, e esse nó relay, o que é que ele faz? Ele tem outras bactérias, ok? Que basicamente quando elas chegam, quer dizer, quando essas bactérias que têm a informação, elas chegam no nó relay, elas basicamente elas trocam os plasmídeos com os plasmídeos dessas bactérias do nó relay 2, e aí sim essas bactérias elas vão para um destino, que aqui é o nó 3, né? Então elas conseguem fazer essa troca de informação que faz com que a gente faça digamos assim, um roteamento, né, de moléculas, né? Que é basicamente esse processo aqui, né, o processo de conjugação das bactérias que faz com que isso seja possível, né? E outra coisa que é bem interessante nas bactérias é que o nó destino, elas podem emitir um tipo de molécula que atrai essas bactérias. Então, os pesquisadores também estudaram isso e eles viram um benefício absurdo quando você tem essas moléculas que atraem essas bactérias. Então, por exemplo, aqui você tem uma probabilidade de transmissão que é bem sucedida quando você tem a cooperação e quando você não tem a cooperação. E como a gente pode ver aqui, com a cooperação, a gente tem uma melhor probabilidade da mensagem chegar no destino bem sucedido, né? Tá, então, basicamente, eu dei uma visão geral, né, disso. Não sei se tem mais algum. Não temos mais perguntas no chat. Então, essa é uma visão geral que é só para dar um pouco do gostinho, né, do que acontece, né? Então, na disciplina, o Danilo acho que vai tocar bem mais a fundo nisso, certo? E eu vou parar por aí, que é basicamente abrir as portas para Danilo introduzir, né, essa tecnologia, né, na disciplina. Mas agora o que eu vou falar um pouco é da comunidade, né? Porque, por exemplo... Michel, tem uma pergunta, Michel. Oi? Temos perguntas? Tem uma pergunta. Tem. Certo? Quais são as diretrizes para trabalhar com os profissionais de saúde? Basicamente, depende, né? Então, o que a gente faz, a gente cria parcerias em pesquisa, né? Então, basicamente, então, se você é novo na área, você vai ter que estudar um bocado, né, de biologia, mas é um estudo aplicado, entendeu? E, basicamente, o que a gente
como a gente trabalha com profissionais de saúde, é que eles nos informam bastante nas boas práticas e nas más práticas, né, na nossa pesquisa. Então, é sempre bom envolver biólogos quando você puder. Também não é fácil, né, porque os biólogos profissionais de saúde, eles também têm suas próprias linhas de pesquisa, né, a gente tem que ter vamos digamos assim, um objetivo em comum, né, para a gente trabalhar em conjunto. Mas quando isso acontece, basicamente eles nos orientando do que fazer, do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer, né? Então existem outras, basicamente, porque a gente não tem informação básica, né, nessa área, sempre vai ter processos ou alguma, digamos assim, algumas coisas que a gente quer fazer, né, para, digamos assim, melhorar o sistema de comunicação, que eles vão dizer, não, mas isso gera sequelas, isso gera outros tipos de coisa, né? E isso nos ajuda bastante, né? Porque aí a gente não vai propor nada que, vamos dizer assim, faça o efeito contrário do que a gente quer, né? Que a gente quer um sistema de comunicação para ajudar na medicina, né? Não quer nenhum sistema de comunicação que faça o contrário, que faça a gente ficar ainda mais doente. Mas é basicamente essa relação. Eles vendo o que a gente faz e dizendo o que está certo e o que não está, basicamente. Certo. Alguma outra pergunta? Poderia fazer uma pergunta que Sim? eu não entendo muito dessa área, mas é uma curiosidade minha que eu tenho. E dependendo dos seus estudos, você poderia me falar se existe alguma biomáquina, falar um pouco dessa área futurística, se existe a possibilidade de transferência da consciência humana para uma biomáquina, se isso é viável futuramente, ou se tem alguma ideia sobre isso, Michel? Tem, sim, Luana. Isso é uma pergunta fascinante, né? E isso gera um debate, né? Que a consciência humana, ela é bem, digamos assim, a gente não sabe de certeza de onde ela se localiza no nosso cérebro, né? Então, tem teorias, né? Existe aí a teoria que é o que é mais aceita na neurociência, é que, por exemplo, é, o que torna a consciência possível é essa parte superior, né, do córtex. Então, essa parte superior, ela tem esses vários tipos de neurônios, né, e que eles se comunicam de uma certa forma, digamos assim. E eles dizem que é a maneira de como essas redes são formadas e de como essas células se comunicam que geram a consciência. Então, por exemplo, respondendo à sua pergunta, se a gente conseguir ter um mapa, certo? Dessa região do nosso corpo, certo? E a gente conseguir ter esse mapa do neocórtex, de onde fica a consciência. Então, se a gente conseguir replicar o que a gente conseguir nesse mapa, se a gente conseguir replicar ele digamos assim, num computador, teoricamente é possível, né? Então, eu não sei se a gente pode fazer uma transferência, né, de consciência, mas eu acho que é uma maneira de, digamos assim, uma replicação da consciência, né? Que aí não sei se é exatamente, é, não sei se é exatamente o que a gente quer, mas é uma coisa que definitivamente seria possível, né? Uma replicação da nossa consciência. Mas isso não seria tão fácil, né? E até porque, por exemplo, só para te dar um contexto, esses modelos dos neurônios que a gente tem, eles são bem difíceis de simular, né? Então, existe um projeto na União Europeia que ele tenta colocar um cérebro num data center. E aí você tem um data center da Intel, não, desculpa, da IBM, certo? Que eles têm e que eles colocaram uma parte, não só para te dar uma noção, eles colocaram uma parte do Cortex lá, num data center, né? Então, essa parte do data center, ela cobre, digamos assim, 1 milímetro cúbico do Cortex. E 1 milímetro cúbico
para você simular isso de uma maneira realista, que pessoas dizem que não é tão realista, mas só para te dar um contexto, 1 milímetro cúbico representa um data center inteiro. Então, por exemplo, se você quer ter um tipo de tecnologia que faça isso, você vai ter também o problema de onde guardar esse tanto de informação, né? Que o nosso corpo humano é um absurdo do quão otimizado ele é, né? Mas a gente não consegue traduzir isso ainda para os computadores. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que, por exemplo, a gente não vai conseguir ver esse tipo de tecnologia basicamente na nossa vida. Eu acho que isso vai ser bem, bem, bem futurista mesmo, entendeu? Temos outra pergunta. O governo federal patrocina algum programa de pesquisa e desenvolvimento nessa área, com foco em alguma mazela específica? Ah, eu não conheço, né? Isso é triste, né? Mas eu não conheço. Não sei se o Danilo conhece. Não, voltado para nanocomunicações não tem, né? Mas é fácil de conseguir. Na saúde tem alguns, né? Hum. Desculpa aí, cadeira aqui. Mas assim, teria que adequar a alguns editais que já existem na saúde, né? Mas, por exemplo, talvez a comunicação por vírus, você conseguisse nesses editais que saíram sobre Covid, né? Mas específico para essa área não tem nenhum. Ainda não. Não. Mas se estiver interessado, né, Danilo, a gente pode pensar em alguma pesquisa e desenvolvimento nessa área e aplicar em alguma coisa. E talvez, Michel, talvez falar um pouquinho agora sobre a questão do plano que a gente tem com as três instituições. Isso porque, bem lembrado, Danilo, a gente está tentando fazer um esquema no qual existe uma troca de, digamos assim, eu acho que é mais um programa educativo entre a UIFPB, a UFMG, né, e a Universidade de Essex, que faça com que a gente crie basicamente uma escola internacional nessa área. Seria muito bom também para os alunos brasileiros, né? Que os alunos brasileiros, eles são muito bons, né? Isso eu digo por experiência no cenário mundial. Eu vi muitos brasileiros se dando muito bem na Europa. E a nossa educação, ele é muito boa, né? No educação, assim, no nível da universidade, né? De ensino superior. E seria muito bom alavancar isso com essa escola, né? Fazer, digamos assim, trazer um pouco isso o Brasil no cenário mundial nessa área seria uma coisa muito interessante. Beleza, então eu vou continuar aqui falando um pouco da comunidade, né? Como eu digo para você, eu não estou trabalhando nisso sozinho, né? Basicamente. Então existem mais de 500 pesquisadores em todo o mundo, né? Então essa tecnologia já foi listada uma das top technologies por várias magazines no mundo, né? E é uma comunidade mundial, como eu te falei, começou em 2008. Isso foi quando a comunidade realmente começou. O primeiro artigo em comunicações moleculares foi em 2005. Então, dá para ver que é bastante nova, né? E aí traz essa fusão, né? Fusão de telecomunicações, é, redes de computadores, ciência da computação, biologia, engenharia biomédica, nanotecnologia e também ciências de materiais. E aí a gente tem a nossa própria conferência, né? Que é o ACM NanoCon. Em 2011 vai ser na Catânia, se tudo permitir, mas provavelmente vai ser online. Eu participo da organização dessa conferência, né? Mas também, por exemplo, essas outras conferências que são do IEEE e da ACM, elas também têm, digamos assim, sessões dedicadas a essa comunidade, né? E também temos os nossos próprios journals, né? Esse é o Nano Communication Network, da Elsevier, e também temos um IEEE Transactions, que é o IEEE Transaction Molecular Biology and Multiscale Communications. Mas aí, essa área é nova, mas ela basicamente
foi muito ativo nos últimos anos, né? Então, por exemplo, temos artigos dessa área em todos esses journals, né? Então, por exemplo, existem artigos na Nature Communications, Scientific Reports, que é basicamente não são artigos meus, né? Não todos, né? Por exemplo, eu tenho mais trabalhado nos IEEE, nos journals da IEEE. Eu tenho um no Scientific Reports recentemente, mas não ainda na Nature. Mas dá para ver o quão longe você pode ir trabalhando nessa área, né? Então, eu vou mostrar aqui uns pesquisadores da área e você vai saber quem é que está publicando na Nature com Molecular Communications. O primeiro nome é o Ian Kildes, né, que foi o professor que basicamente fundou a comunidade. Ele é um professor da Georgia Tech, era, né, porque ele recentemente basicamente se aposentou, mas ele é um pioneiro, né, e é um nome bem famoso, né, na área de telecomunicações. Você tem o Tadashi Nakano, que é um professor associado na Universidade de Osaka, no Japão, que ele foi o primeiro que publicou a noção de comunicações moleculares e também publicou o primeiro livro, né? A gente tem um livro em comunicações moleculares e que também ele trouxe experimentos, né? Experimentos para ele não somente demonstrou que você pode fazer isso teoricamente, mas ele fez experimentos simples que provaram esse conceito de comunicações moleculares. E aí você tem o Osgar Kahn, que é um professor de Cambridge, no Reino Unido, e que ele também foi muito importante, né? Ele trabalha nos sistemas neuronais, e ele conseguiu bastante dinheiro para financiar a pesquisa dele. E também ele foi um dos primeiros que conseguiu publicar nessas revistas multidisciplinares, né? Que é a Scientific Reports. Você tem o Sazitaran Balasubramanian, que é um diretor de pesquisa num grupo que é bem famoso na Irlanda. Esse foi meu orientador, né, do doutorado. Foi onde eu fui fazer o doutorado com ele lá, saí do Brasil para trabalhar com ele. E ele fez os primeiros experimentos na parte de transmissão de informação com redes neuronais e também com bactérias, né? Ele também foi um dos co-criadores da conferência, né, que eu falei anteriormente. E ele fez um trabalho, né, bastante interessante na área de guardar informações de DNA baseado em comunicações por bactérias, né? E com isso ele ganhou um prêmio nacional na Irlanda como digamos assim, a descoberta de 2019, né? E por último a gente tem um professor Gregory Payne, que era um professor de Maryland, e ele é um dos professores que vem da outra área, né? Esses nomes que eu falei anteriormente, eles são basicamente da área de telecomunicações, né? Mas esse é um professor de química. Ele é um professor de química claro, a pesquisa dele se foca em medicamentos, esse tipo de coisa, mas ele usa agora conceitos de comunicações moleculares na pesquisa de medicamentos que ele faz, né? E com isso ele conseguiu já publicar na Nature e outros grandes journals por causa dessa pesquisa, né? Fazendo esse link entre descoberta de medicamentos e comunicações moleculares. É bem interessante. E com isso, pessoal, vou encerrar minha apresentação. Deixa eu ligar minha câmera de novo.